Olá, bem-vindos à nossa análise de hoje. Olá. Vamos investigar a fundo a ação monitória, que é um instrumento processual bem particular do nosso direito. E a nossa missão aqui qual é? É entender como essa ação pode ser, quem sabe, um caminho mais rápido para garantir o cumprimento de algumas obrigações. Aquelas que a gente tem no papel documentadas, mas que não tem aquela força para execução imediata. Uhum. Pensa assim, naquela situação, você tem um documento que prova uma dívida trabalhista. Sei lá, verbas rescisórias que não foram pagas. Clássico. Exato. Mas ainda precisaria passar por todo um processo comum para conseguir receber. Será que tem uma alternativa? Um jeito mais direto? Essa é a grande questão. E o ponto de partida, eu acho, é entender bem a diferença. Uma coisa é você ter um título executivo extrajudicial. Tipo um cheque, uma nota promissória. Isso. Algo que já te permite ir direto para a execução, para a cobrança na justiça. Outra coisa, bem diferente, é ter só uma prova escrita da dívida. Um papel, sabe? Que diz que alguém te deve, mas que não tem essa força automática. Entendi. Falta aquele poder de execução imediata. Exatamente. E a ação monitória, que está lá no artigo 700 do Código de Processo Civil, CPC, ela serve justamente para isso, para cobrir essa lacuna. Ah, interessante. O objetivo dela é transformar essa prova escrita num título executivo judicial. E a ideia é fazer isso de um jeito mais ágil, mais rápido do que numa ação de conhecimento tradicional, onde você ia discutir tudo do zero, né? Se a dívida existe mesmo, etc. Certo, então funciona como uma ponte, né? Para agilizar entre ter a prova da dívida e poder, de fato, executar. Exato. Uma ponte mais rápida e intesa. Mas, assim, quando é que ela cabe mesmo? Quais são as condições para usar essa ação, olhando para o material? Olha, o material detalha isso bem. O ponto-chave é ter essa prova escrita, sabe? Uhum. Ou às vezes até uma prova oral, mas que já foi assim documentada num outro processo, né? E essa prova por si só, ela não basta para começar a execução direto. Ok, prova escrita, sem força executiva. E o que mais? Para que tipo de obrigação ela serve? Com esse documento em mãos, a monitória pode ser usada para buscar 3 coisas principais, que o artigo 700 do CPC lista. Primeiro, pagamento de uma quantia em dinheiro. O mais comum, imagino. Sim. Segundo, a entrega de alguma coisa. Pode ser algo fungível, tipo dinheiro, grãos, algo que se substitui. Ou infungível, algo único, uma obra de arte, um carro específico. E pode ser bem móvel ou imóvel. Amplo, então? E terceiro, o cumprimento de uma obrigação de fazer alguma coisa ou de não fazer alguma coisa. Entendi. E o material traz aquele exemplo que a gente comentou, né? O do termo de rescisão do contrato de trabalho, famoso TRCT. Isso é um exemplo ótimo para a área trabalhista. O empregador assina, reconhece lá os valores da rescisão, mas simplesmente não paga. O caminho normal seria entrar com uma reclamação trabalhista, certo? Certo. Mas aqui é que fica interessante. A monitória poderia ser um atalho nesse caso. Como funcionaria? É um contraste muito bom. Na reclamação comum, o que acontece? O empregado entra com a ação, aí tem audiência, a empresa apresenta a defesa. Aquela fase toda de provas, testemunhas. Exato. Pode precisar de perícia, mais documentos, e só lá na frente, depois de toda essa discussão, é que vem a sentença do juiz dizendo quem tem razão. E é essa sentença que vira o título executivo. Um caminho que pode ser longo. Pode. Agora, com a ação monitória, aquele TRCT assinado pelo empregador, mas não pago, ele já é a tal prova escrita sem eficácia de título executivo. Ah, ele se encaixa perfeitamente no requisito? Perfeitamente. E o que a monitória faz é tipo inverter um pouco a lógica. Em vez do credor ter que provar tudo do zero, ele já chega com esse documento forte. E o processo já começa como a ordem para o devedor cumprir. Então a vantagem é... A grande vantagem é que o caminho até você ter o título executivo pode ser bem mais curto, porque você já parte de uma presunção, baseada naquele documento, de que a dívida ali é válida. A carga de provar o contrário, vamos dizer assim, fica mais com o devedor. Ele que vai ter que se mexer para contestar. Essa inversão na dinâmica é chave, então. Forçar o devedor a se manifestar sobre algo que já está documentado.
Exatamente. E na prática, como começa? Onde que a gente entra com essa ação? A petição inicial? O documento que a gente protocola? Tem alguma coisa diferente do normal? Boa pergunta. Sobre onde protocolar, a regra geral do CPC, lá no artigo 53, inciso 3, a linha D, diz que é no lugar onde a obrigação deveria ser cumprida. Um caso trabalhista, geralmente onde o trabalho foi feito. E isso normalmente vai coincidir com as regras de competência da CLT do artigo 651, o local da prestação de serviço, por exemplo. E um detalhe importante que a fonte até destaca: não adianta ter aquela cláusula no contrato escolhendo um foro diferente, sabe? Para monitória, isso não vale. Entendi. A lei define o local. E a petição em si? A petição inicial segue a estrutura básica, né? Aqueles requisitos gerais do artigo 319 do CPC. Mas o artigo 700, no parágrafo 2º, pede umas informações específicas, dependendo do que você está cobrando. Como assim? Se for dinheiro, você tem que dizer o valor exato e, muito importante, juntar uma planilha de cálculo detalhada, a chamada memória de cálculo. Tem que mostrar como chegou naquele valor. Exatamente. Se for para entregar alguma coisa, tem que informar qual o valor atual dessa coisa. E se for uma obrigação de fazer ou não fazer, tem que descrever o conteúdo patrimonial daquilo ou o benefício econômico que se busca. Tem que quantificar de alguma forma. Ok. Então, a ação é protocolada no lugar certo, com esses detalhes todos na petição. O que acontece depois? Como o juiz reage? Quais os próximos passos? Bom, o juiz vai analisar essa petição inicial e a prova escrita que você juntou. Se ele olhar e achar que o direito do autor está evidente, que aquele documento é convincente. Parece claro que a dívida existe. Isso. Ele já expede um mandado. É uma ordem judicial. Esse mandado vai ordenar ao réu, o empregador no nosso exemplo, que cumpra a obrigação. Seja pagar a quantia, entregar a coisa, ou fazer ou não fazer algo. E ele dá um prazo para isso. 15 dias. 15 dias a partir do momento que o réu é intimado, certo? Exato. A partir da intimação, o réu tem esses 15 dias para decidir o que fazer. E aí ele tem basicamente 3 caminhos possíveis. E quais seriam essas opções para o devedor? Ele pode simplesmente cumprir a ordem dentro dos 15 dias, paga o que deve, por exemplo, Resolve o problema. resolve. E ainda tem um benefício interessante, ele fica isento das custas do processo. Isso está no artigo 701, parágrafo 1º do CPC. Um incentivo para pagar logo. Sim. Ele ainda vai pagar os honorários do advogado do autor, mas num percentual menor, 5% do valor da causa. A lei até permite que ele peça para parcelar o valor se ele reconhecer a dívida, seguindo as regras lá do artigo 916 do CPC. Ok, essa é a primeira opção, cumprir. Qual a segunda? Ele pode não fazer nada, ficar inerte, ignorar o mandado. E aí? E aí é que está um ponto crucial da ação monitória, talvez o mais interessante em termos de agilidade. Se o prazo de 15 dias passa, o réu não cumpriu e nem apresentou defesa, aquele mandado inicial que o juiz deu se transforma automaticamente em título executivo judicial, de pleno direito, como diz a lei. Automaticamente, não precisa de uma nova decisão do juiz. Não precisa. A conversão é automática. É nesse ponto que a velocidade pode ser muito maior comparada com um processo comum. É uma consequência direta da inércia do réu. Nossa, isso é bem forte. E a terceira opção? A terceira opção é ele se defender. Ele pode apresentar embargos monitórios. Embargos monitórios é o nome da defesa nesse tipo de ação. Exatamente. É a defesa específica do réu na ação monitória. E nesses embargos, ele pode discutir qualquer coisa que poderia discutir numa defesa normal de processo comum. Importante. Para apresentar esses embargos, ele não precisa depositar o valor em juízo antes, o que a gente chama de garantir o juízo. Em outras ações, às vezes isso é exigido para poder recorrer ou se defender. Aqui na monitória, para apresentar os embargos, não precisa. Entendi. A inércia leva à execução rápida. Mas se ele escolher... A defesa, os embargos monitórios, o que acontece? O processo aí se alonga mais, imagino? Sim, se o réu apresenta os embargos, aí a coisa muda um pouco de figura. Abre-se uma fase de discussão mais parecida com um processo comum. O autor tem que responder, vai ser chamado para responder essa defesa.
Pode ser que precise produzir mais provas sobre os pontos que o réu levantou nos embargos, sabe? Talvez ouvir testemunhas, juntar mais documentos sobre aquela questão específica que virou controvérsia. Aí vira uma mini ação de conhecimento dentro da monitória. É uma boa forma de ver. E no final dessa discussão sobre os embargos, o juiz vai dar uma decisão, dizendo se os embargos do réu têm fundamento ou não. E se o juiz rejeitar os embargos? Achar que o autor tem razão? Se o juiz rejeitar os embargos, aí sim, nesse momento, também se forma o título executivo judicial. Aquele mandado inicial é confirmado, digamos assim. Então, o título executivo pode surgir de 3 formas: pela inércia do réu, pela rejeição dos embargos ou se lhe cumprir a ordem lá no início. Certo, exato. E uma vez que esse título está formado, seja qual for o caminho, o processo segue para a fase de execução trabalhista normal. Se o devedor não pagar voluntariamente, aí vão ser usados os meios para forçar o pagamento, penhora de bens, bloqueio de contas, etc. Ok, o procedimento ficou mais claro. O material que a gente está usando também dá umas dicas práticas, né? Sobre como o advogado identifica que é caso de monitória e como montar a petição. Sim, isso é bem útil. Na prática do dia a dia, o que faz um advogado olhar para um caso e pensar, opa, aqui cabe uma monitória, em vez de já ir para a reclamação trabalhista comum. A apostila aponta uns sinais, umas pistas claras. Primeiro, geralmente, a monitória vai ser o primeiro ato no judiciário. É a ação que inicia a cobrança judicial. Não é algo no meio de outro processo. Normalmente não. Segundo, o cliente que procurou advogado é o credor, né? No nosso contexto, o trabalhador. Faz sentido. E o fator decisivo mesmo é a história que o cliente conta revelar que existe um documento, uma prova escrita que comprova aquela dívida ou obrigação. O TRCT não pago é o exemplo perfeito, mas poderia ser, sei lá, um recibo de pagamento que não foi efetivado, uma confissão de dívida assinada. Algo no papel. Isso. Só que esse papel, apesar de ser uma prova forte, não é um daqueles títulos que a lei já considera executivos por si só, como um cheque ou uma duplicata. É essa combinação, trabalhador como credor buscando iniciar o processo e tendo em mãos uma prova escrita forte, mas sem essa força executiva automática. Isso acende a luz para pensar na monitória. Entendi, são indicadores bem práticos. E aí, transformando isso no documento mesmo, na petição inicial, como ela se organiza? O que não pode faltar, segundo o material? A fonte dá um roteiro bem estruturado, um modelo básico. Para redigir a petição, você começa, claro, com o endereçamento correto. Para qual juízo vai? Para a vara do trabalho do local onde a obrigação devia ser cumprida. Aquela regra de competência que você mencionou. Exato. Depois vem o preâmbulo, que é a qualificação das partes. Identificar bem o trabalhador autor e o empregador réu. Mencionar o advogado que está assinando. E é fundamental colocar o nome da ação. Ação monitória. E indicar a base legal, principalmente o artigo 700 e seguintes do CPC. Deixar claro do que se trata desde o início. Sim. Aí vem a parte dos fatos. Um resumo objetivo do que aconteceu, qual a origem daquela dívida ou obrigação que está sendo cobrada. Contar a história de forma breve. Isso. Em seguida, a parte do direito, dos fundamentos jurídicos. Aqui você detalha um pouco mais, conecta a história com a lei, reforça o direito do autor com base naquela prova escrita que você está juntando. É aqui que entra o documento-chave. Mostrar por que a lei ampara o pedido. Perfeito. E se for dívida em dinheiro, é nesse ponto que você apresenta o valor atualizado e anexa a planilha de cálculo detalhada. A memória de cálculo. Ela mesma. Um ponto importante também é ter um tópico específico pedindo expressamente ao juiz para expedir um mandado liminar, aquela ordem inicial de pagamento ou cumprimento, sabe? Justificando que a prova apresentada é forte, é evidente. Pediu logo a medida rápida que a monitória permite. Isso. E para fechar a petição, vem os pedidos e requerimentos formais. O que se pede exatamente? O pedido principal é expedição do mandado monitório, para que o réu cumpra a obrigação em 15 dias, ou então apresente os embargos dele. E tem que incluir advertência. Se não fizer nem uma coisa nem outra, o mandado vira título executivo. Reforçar a consequência da inércia. Fundamental. É praxe também pedir a possibilidade de produzir outras provas, caso o réu apresente embargos e a discussão precise se aprofundar, né? Para garantir esse direito.
Se for o caso, pede-se a justiça gratuita para o trabalhador, Certo. indica-se o valor da causa, que é o valor da obrigação que está sendo cobrada, e finaliza com o local, data e assinatura do advogado. É uma estrutura bem lógica para apresentar o caso de forma clara e já pedir a providência mais rápida que a monitória oferece. Perfeito, a estrutura ficou bem clara agora. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, a ação monitória se mostra como uma ferramenta bem estratégica no processo trabalhista, né? Sem dúvida. Especialmente valiosa quando a gente tem um documento claro na mão, como esse exemplo do TRCT não pago. Ela oferece um caminho que pode ser bem mais rápido para transformar um direito que está no papel, mas que não tem força executiva própria, num título que permite a cobrança forçada na justiça. Basicamente, é como se fosse um atalho processual, mas só para essas situações bem definidas, poupando uma parte daquele caminho mais longo de uma ação tradicional. Precisamente, é uma busca por efetividade, né? Quando o direito já está ali pré-constituído num documento, a monitória tenta dar um gás nisso. Faz todo sentido. Mas sabe que isso leva a gente a pensar numa coisa interessante? Uma provocação final, talvez? Opa, qual seria? Se a ação monitória parece tão vantajosa em termos de rapidez para essas dívidas documentadas, como o TRCT não pago, por que será que, às vezes, um credor trabalhista, mesmo com esse documento na mão, ainda escolheria o caminho talvez mais longo da reclamação trabalhista comum? Boa pergunta. Por que não usar sempre o atalho se ele existe? Fica a questão, né? Será que existem situações em que a complexidade da relação de trabalho vai além do que está escrito só naquele documento? Talvez a necessidade de discutir outras verbas que não estão ali no TRCT, por exemplo? Ou de precisar produzir provas mais amplas sobre outros aspectos do contrato desde o início. Ou talvez prever que a defesa do empregador vai ser muito complexa. Exato. Antecipar que o empregador vai trazer defesas ou contra-ataques muito complexos que talvez não se encaixem tão bem nos limites mais estreitos dos embargos monitórios. Será que isso justificaria escolher o procedimento ordinário, mesmo sabendo que pode ser mais demorado? É uma questão de estratégia processual no fim das contas. É algo a se ponderar, né? Sobre as nuances de escolher o melhor caminho em cada caso concreto. Não existe uma resposta única, provavelmente. Com certeza. Uma ótima reflexão para a gente encerrar a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela conversa. Eu que agradeço. Sempre bom discutir esses temas.